Uou, salve galera, muito boa noite, Conexão ND na área, sou Marcelo Cabral, estamos na Record News Santa Catarina para falar de esporte. Nosso convidado de hoje acumula muitos títulos municipais, estaduais, nacionais, sul-americanos, internacionais e acredito que intergalácticos também. Meu brother Marco Aurélio, o Tocha, está nos estúdios do Grupo ND para a gente falar de história, de bicicletas, de conquistas, curiosidades do esporte e muito mais. Muito importante, eu diria, te receber aqui, Tocha. Boa noite. Boa noite, Mancha. É um prazer estar aqui, né? Você que é um entusiasta de todos os esportes, né? Sou teu fã. Obrigado. Prazer estar aqui. É recíproco, também gosto muito do teu trabalho e te acompanho já há muitos anos. Estava até brincando aqui nos bastidores. Quanto tempo a gente se conhece? Né? Uns 20 anos, talvez? Quase 20, né, Mancha? Por aí. Eu vim para Floripa em 2000, então a gente deve se conhecer por uns quase 20, mais ou menos. Legal. O teu primeiro esporte já foi a bike? Conta um pouco do teu início esportivo pra gente, Tocha. O meu início esportivo ele foi no mountain bike, né? Aquela bicicletona grande, mas de marcha. Mas era criança, já curtia bicicleta ou era do futebol? Então, eu acho que handebol? Na minha infância eu queria ser goleiro. Ah, boa. Né? Até que, porque assim, o meu sonho de infância era ter uma bike. Só que como eu era uma família muito humilde, minha família não tinha condição de me dar uma bicicleta. Eu só fui aprender a andar de bicicleta com 13 anos e só fui ter a minha primeira bike com 16. Não esqueceu mais? E eu acho que daí, quando não, depois do 13, andar, depois do 13 não. Só que eu só aprendi, devolvi a bicicleta, só fui ter a minha com 16 anos. Uma bicicleta usada que eu comprei na época em Araranguá, trabalhava de office boy numa loja, comprei aquela bike, comecei a fazer as primeiras pedaladas com os amigos e comecei a gostar do esporte, isso foi em 93, 94, né? Em 95 comecei a beliscar algumas competições regionais ali na região ali de Araranguá, eu estava com uma bicicleta melhor. Eu lembro que na época eu trabalhava nessa empresa, eu trabalhei 6 meses para comprar uma bike de alumínio. E dali começou a minha paixão pelo mountain bike, né? Comecei a participar de algumas competições assim. E no final de 95, início de 96, nasceu o Tocha, né? Porque daí eu caí de cabeça na competição e não parei mais. São quase 30 anos na estrada. Você falou Araranguá, tua família é de Araranguá, no sul do minha estado. Família é de Araranguá. Mas você nasceu por um momento que a sua mãe estava no Paraná, Isso, em Curitiba. Ela tá, porque a gente tem bastantes familiares em Curitiba, Entendi. né? E daí eu nasci em Curitiba, sou curitibano de certidão, Curitiba. Mas catarinense de coração. Torcedor do Tigre? Cara, eu vou falar pra ti que eu sou palmeirense. Tá certo. Mas assim, ó, não gosto muito de futebol, pra falar a verdade. Mas eu me familiarizo um pouco com o Palmeiras, né? Não sei se é porque eu gosto do verde e tal, e de tanto andar no meio do mato, nas trilhas e tal, acho que é isso. Mas eu digo que eu não sou muito fã do futebol, até pelo fato de o futebol acaba ofuscando um pouco o espaço dos outros esportes, não só do nosso, né? Mas isso aí não é coisa pra gente falar também. Vamos, bola pra frente. Você tem o apelido de Tocha, mais conhecido como Tocha, tenho certeza que alguém deve perguntar, né? Como é que eu tô no mesmo Tocha? Marco Aurélio. Quando é que o Tocha virou Tocha? Quando é que esse apelido entrou na tua vida que é tão marcante? Cara, eu acho que... na tua vida esportiva também. Eu acho que 90% de quem me conhece não sabe meu nome, porque só conhece o Tocha. Aí o que acontece? Surgiu na época da escola, lá, não lembro agora o 90 e quantos que foi. Pelo cabelo ruivo? Foi pelo cabelo ruivo. Foi bem no início, quando eu recém adquiri essa minha primeira bicicleta. E aí todo mundo chamou de Tocha, 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 Tocha e tal. E aí quando eu resolvi que eu ia ser um atleta, que eu ia participar de competições e tal, eu comecei a aparecer na mídia, lá em Criciúma, né? Minha primeira matéria de jornal saiu assim, ó, Marco Aurélio Rodrigues participa de um campeonato. Eu fiquei olhando assim, eu disse, mas não é legal, né, cara? Eu já era conhecido como Tocha, vamos botar Tocha. A outra matéria que saiu Tocha, aí incendiou tudo. E aí virou o nome artístico e tá aí até hoje, né, cara? Hoje virou a marca registrada, na verdade. Você tá vendo algumas fotos aqui na tela vertical aqui. Umas imagens bacanas aí. Já vou te perguntar agora, melhor dizendo. Quais são as categorias que você disputa? Já correu em diferentes categorias? Porque eu vejo às vezes, até nas fotos dá pra ter essa impressão, você pilotando uma bike um pouquinho maior, depois uma bike em outro momento um pouco menor. Ou tô viajando, tem nada a ver? Tem. São categorias diferentes, bikes diferentes. Quando eu comecei no mountain bike, era uma bicicleta de um tamanho só, né? Que antigamente era só o aro 26, hoje a gente tem as bikes de aro 29. Que é aquela maior. É aquela grandona. E no BMX, a gente tem 3 tamanhos de bicicleta. Tem a aro 20, que é aquela pequenininha que você fala, a aro 24, que é um pouquinho maior, e a aro 26, que é essa última que apareceu agora, que é a grandona também, que é o mesmo tamanho da usada no mountain bike de trilha, mas essa aí é a aro 20.
Essa é a 24 ou 26? É um pouco maior o rodão, né? Não, Já essa dá é a pra ver. 26, essa é a 26 e essa é a 24. Todos passaram bem aqui. Esse dia eu deixei a diretora. Passaram bem. Esse dia eu deixei a diretora maluca comigo quando eu fui do pular. colégio ficou louca. Pulei 6 crianças, mas foi um dia bacana, cara. Não matei ninguém, estão Tá todos certo, vivos. Estão todos vivos. Todos estudando, estudando com saúde. E aí tu falou ali das bikes, são 3 tamanhos no BMX, aro 20, 24 e 26. 26, claro, a maior, 20 é menor. E eu, como sou guloso, corro nas 3. Corre nas 3 categorias. Já ganhei títulos brasileiros nas 3 categorias, na 20, na 24 e na 26. E, Mancha, eu acho que eu sou o único cara do Brasil que tem título brasileiro em 5 modalidades diferentes. Da bike. E em 7 categorias. Isso aí é uma coisa que eu me orgulho muito, porque eu sempre gostei de fazer de tudo. Eu já corri São Silvestre, eu já fiz triatlon. Claro, não foi de bicicleta, foi correndo. Não me destacando tanto como no BMX e no mountain bike. Tem a bike, tem a parte da bike. O triatlo eu corria bem, pedalava bem, mas nadar não era comigo, cara. Entendi. Tocha, cai na água, apaga, né? Tem isso também. Não deu muito certo. Tem isso também. Já que você falou dos títulos, até mudar um pouquinho o roteiro, quais são teus principais títulos? Aqueles que vão na ponta de cima ali do currículo. O que eu mais me orgulho foi o título sul-americano que eu conquistei em 2011. Argentina, não? Na Argentina, em Córdoba, lembro. né? Esse título dá para escrever um livro, porque eu viajei 80 horas, né? Eu peguei um ônibus aqui, fui até Buenos Aires, peguei outro ônibus até Córdoba, e de lá, onde é que é a corrida, cheguei lá, arrumei uma vaga num albergue na véspera da competição. Meus concorrentes estavam lá fazia uma semana, hotel com piscina, van para buscar, trazer, e o Tocha ficou lá naquele albergue jogado num canto que nem um cachorro sem dono. E chegou na hora da corrida, eu fui passando de fase, porque o BMX a gente larga 8 atletas e classifica 4, e vai afunilando. E eu fui passando, se não me engano, foram 6 baterias, e eu fui classificando até chegar na final. Cara, quando eu cheguei na final, eu falei assim, aí eu lembrei de tudo que eu passei, toda a minha trajetória até chegar ali, né? E eu pensei, agora ninguém me ganha. E o troféu está guardado lá em casa. Né? Esse é um título que eu me orgulho muito, porque foram 10 anos. Eu entrei em 2001 no BMX, desacreditado de todo mundo, porque dizia que eu não conseguia, que eu não sabia andar com aquela bicicletinha de criança. Só que eu vislumbrei no BMX uma chance de alcançar o meu outro sonho. O meu primeiro grande sonho era ser o melhor atleta do Brasil, quando eu comecei no mountain bike. Eu dizia para meus amigos, eles davam risada, que, cara, tu é um coitadinho, tu não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E eu fui, quanto mais eles falavam, mais eu treinava. E 3 anos depois eu fui campeão brasileiro. Depois eu tentei chegar numa seleção brasileira, participar de um campeonato mundial, só que no mountain bike era muito difícil. E aí eu conheci o BMX e eu vi, opa, aqui eu vou conseguir chegar. E aí eu fiquei apanhando um ano, até aprender a andar, saltar rampas e começar a conquistar os títulos que hoje eu tenho dentro do BMX. E aí eu entrei em 2001 e eu só fui conquistar o título sul-americano em 2011. Foram 10 anos, né? Hoje eu uso essa história nas palestras para mostrar para a criançada que eles têm que ter perseverança e ser pacientes. Porque hoje a juventude é muito imediatista, né? Eles querem tudo para ontem. Alô, juventude! Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse Mundial na Argentina. Sul-americano. Sul-americano, desculpa. Você levou a bike no ônibus? Sim, levei as duas ainda. Levei duas a 20, bicicletas no ônibus? A 20 e a 24. Claro, no mala bike, né? Sim. Enroladinha ali, desmontada e tal. Aí eu cheguei na 20 eu não fui bem, mas na 24 eu consegui me destacar. E outros títulos que você destacaria? Aí eu tenho 4 medalhas de Pan-Americano, não os Jogos Pan-Americanos, né, que engloba todas as modalidades, é o Pan-Americano da bike. Nossa modalidade. Eu fui prata em 2007 na Argentina, em 2008 no Brasil, e fui bronze na Bolívia em 2002 e bronze no Equador em 2014. Estou buscando esse ouro ainda, né, e vai chegar. Né? Em 2017, na Argentina, eu tive uma chance, mas acabei deixando escapar. E logo, logo ele vem. Ano que vem vai ser no Brasil, de repente, né? Vai ser em Londrina, se não estou enganado. Estão vendo algumas fotos suas aí furou o pneu, Cara, essa aí foi uma viagem lá, foi o Pan-Americano de mountain bike, a gente foi o ano passado. 2022, eu e um amigo meu, tá na medalha ali, eu e um amigo meu lá da Palhoça, viajamos 3.200 quilômetros, 1.600 para ir, 1.600 para voltar. Uma prova duríssima, cara, subida, morro, nunca vi um lugar com tanta montanha. 5 quilômetros depois da prova, entrou aquele graveto e rasgou meu pneu. E acabou a corrida para mim. Depois, eu dirigi 1.600 quilômetros, essa é a medalha de participação só, né? Legal. Dirigi 1.600 quilômetros para correr 5 quilômetros, foi sacanagem. Mas faz parte, né, cara? São coisas que acontecem. Mas foi uma aventura muito legal, uma viagem bem bacana, o lugar era muito bonito, cara, assim, a pista ali, ó, rasgou a cama, coisas que acontecem, né? Mas não dá para trocar, né? Porque tem não, alguma até daria, prova que eu levei câmera, só que rasgou o pneu. Entendi. Daí, quando eu fosse botar a câmera, o pneu ia sair para fora, não adiantava. Aí... Como é que é a tua rotina de treinos hoje? Cara, eu sei que com a experiência de um atleta, você é um atleta muito experiente, já dá para treinar um pouco menos, investir um pouco mais. Eu sei que tem a história das palestras, mas é a próxima pergunta. Do treino na bike, como é que é?
Assim, ó, eu não consigo treinar o que eu gostaria de treinar, até pela atual correria que está hoje em dia, pelo fato desse negócio das palestras. Mas, voltando um pouco no tempo, né, na época que estava um pouquinho mais novo, que estava fazendo menos competições. Do treino forte. Treino forte. Era todo dia academia, todos os dias pista, quando a gente tinha a pista ali da Fazenda do Max, as nossas mini pistas ali na Palhoça. Treinos de mountain bike ou de ciclismo no asfalto por fortalecimento e treinos específicos de BMX, né? Que como o BMX são provas rápidas e de alta intensidade... Muito impacto também? Não, impacto não é tanto, porque a gente salta e cai no encaixe da rampa. Certo. Né? Quando não essa cai... é a técnica, essa é a técnica. Porque assim, ó, tem olha, umas cenas aí, ó. Porque tu já cai, ó, na descida ela já embala para outra rampa. E que pista é essa? Essa é lá em São José, uma pista de dirt, né? Que é aquelas rampas de fazer manobra. De areia, assim? Areia? No quintal da casa do amigo meu, ele começou com 2 rampinhas e hoje tem 15, cara. E é tipo uma lona que tem por cima ali? Não, ele botou Sabe esses tapetes que tem no Ironman? Acaba a corrida, o pessoal doa para eles colocam em cima, porque daí ajuda com a chuva, não estragar. Entendi. Manter a manutenção acaba sendo menos um pouquinho, né? Cara, esse lugar é muito gostoso de brincar, cara, porque tu sai lá de cima daquela rampa de madeira, ó, e tu não pedala. Só com o embalo Só que se tu não acertar a rampa, ela não pega velocidade para a próxima. Entendi. Então esse é o segredo no BMX também, porque... Não porque já cai da descida, né? Eu digo que se você não acertar direitinho, passar, por exemplo, daí cai no... E tombo também, né? Que acontece às vezes aos montes. Né? E tu tava falando aí de treino, né? Então, o principal era isso, os treinos específicos de BMX, que a gente fazia treinos de arrancada, porque como o BMX é uma pista rápida, são 30 segundos de prova, e a gente larga num platô todo mundo parado, tu tem que ter força explosiva. Então tem que ter uma arrancada forte para conseguir sair na frente. A gente faz muitos treinos assim de arrancadas de 1 poste, 2 postes, saindo parado, saindo embalado. Então tem muitos treinos específicos desse tipo. E treino de pista também que precisa, só que atualmente a gente está sem pista, né? Então eu queria poder treinar de manhã, de tarde, de noite, mas e também antigamente não tinha tantos compromissos com a família como tem hoje. Então acumula tudo um pouquinho, né? Mas a gente vai tirando de letra, né? Eu venci a competição esse final de semana no Paraná. E eu até brinquei com os amigos meus que... Foi aonde lá? Foi em Mercedes. Quase no Paraguai, depois de Marechal Cândido Rondon. E daí eu corri 2 categorias, uma eu ganhei e outra eu fiquei em segundo. E eu falei assim, cara, eu estou surpreso comigo mesmo, porque eu não imaginava que eu ia andar tanto, porque eu estou 2 semanas sem conseguir pegar na bike devido à correria. O último treino que eu fiz foi na última competição que eu fiz em Videira no começo do mês passado. Então, e ainda consegui chegar. Mais ou menos, um mês, cheguei lá e consegui andar um monte. Assim, quantas bicicletas você tem hoje lá na tua... Cara, eu tenho umas 6 ou 7 bikes, né? Aí, eu tenho as 3 de corrida do BMX, a 20, a 24, a 26. Essa de andar nessa pista é uma bike diferente, que é aquelas de fazer manobra, de andar em pista de skate, de fazer aquelas cambalhotas. Claro, eu não faço isso, mas é para isso. Ela é de ferro, um pouco mais resistente. Tem uma Aro 29 de andar de mountain bike, né? E uma de ciclismo de pneu fino. Legal. E as 3 de... A Barra Forte, o Garupa não tem daquela? Pra nós dar uma não, aquela não tem. E eu tenho uma bike que era o meu xodó, que era o meu sonho quando eu entrei no BMX. E eu conquistei esse sonho 15 anos depois que eu entrei no BMX. É uma bike antiga, é da mesma marca da que eu corro atualmente, só que ela é o modelo 2000. Entendi. E quando eu entrei no BMX, era top. Eu entrei em 2001, eles lançaram essa bike e, cara, sabe aquele sonho de criança assim que tu... E eu foi até que um dia que eu consegui comprar ela. Daí hoje eu levo ela nas palestras para mostrar para a criançada que eles têm que... Se tem um sonho, tem que continuar acreditando que pode ser que demore, mas um dia chega. E eu uso a bike como exemplo. Ó, era o meu sonho, eu demorei 15 anos. Se eu tivesse desistido no meio do caminho, hoje ela não estava aqui comigo. Então é uns trocadilhos aqui, o carinho. Isso aí foi em Marechal Rondon. Ia falar sobre isso aí, ó. Entrou na tua vida a história das palestras. Eu lembro quando tu anunciou que nas redes sociais, mandou um WhatsApp pra mim. 2015. Mancha, eu lembro disso, cara. Mancha, porra, apareceu uma novidade aí na minha vida. E eu tenho certeza que é uma parte muito importante, né? Da tua semana. Chega mais, conta tudo pra gente. Cara, assim, ó, isso aí é uma coisa que eu acredito que eu achei... Eu acho que é a minha missão, na verdade. Porque, Mancha, tu não faz ideia... A sensação de alegria que eu tenho quando eu chego numa escola, aquela gurizada vem, te abraça, tu vai lá, faz a tua palestra, o carinho que eles têm contigo depois, e o brilho no olho, de repente, às vezes, de uma criança que tu está ali falando, eu era uma criança que eu passava dificuldade em casa, eu queria ter as coisas, eu não tinha condição, e aí ele olha para ti e pensa assim, cara, ele está passando o que eu passei, e ele conseguiu, então eu também vou conseguir, que nem eu já vi um relato de um garotinho falar isso aí para mim.
Uma menininha lá na Isara, quando eu fiz uma palestra lá, não lembro o ano agora, que ela disse assim, cara, depois de ouvir a tua história, eu voltei a acreditar no meu sonho que eu tinha desistido. Então, isso aí não tem preço, né, cara? E é assim, ó, eu comecei em 2014, lá em Criciúma, eu tinha o apoio da Associação Empresarial lá, é como se fosse a CIF aqui, né? Lá é a SIC. Eles iam ter um evento em alusão aos 70 anos da entidade e ao Dia das Crianças, foi em outubro de 2014. E como eles já me patrocinavam, ele falou, vamos trazer o Tocha aqui pro Tocha bater um papo pra gurizada. Eu fui lá com uma calça jeans, camisa polo, bicicleta, uns troféus, sem roteiro, sem nada, puxando a história na cabeça e no coração e contei a minha história pra gurizada até aquele momento. E deu uma repercussão bem maior do que eles imaginavam. Aí o que eles fizeram? Eles criaram, em parceria com uma faculdade lá em Criciúma, a Secretaria de Educação e a Associação Empresarial, eles criaram um projeto que se chamou Escolas na SIC. Eles pegavam escolas de bairros carentes e levavam lá na SIC para mostrar a entidade, falar da importância dos estudos, para eles saírem da situação que viviam, porque geralmente eram escolas de bairros bem carentes. E eles acharam a minha história o exemplo ideal para mostrar o quanto vale a pena você acreditar, perseverar, andar no caminho correto e que você vai realizar os seus sonhos. Porque eu era um garotinho de uma cidadezinha pequena, da família desestruturada, que não teve pai, que teve que lutar contra tudo e contra todos e que foi bem sucedido naquilo que quis fazer. Né? E aí eu fui fazendo as palestras e fui melhorando, adaptando, aí já consegui um roteirinho, um PowerPoint, uns vídeos, umas fotos, umas frases e fui melhorando. Meteu um slide lá, o tinha uns slides, daí comecei a ir para outras escolas, outras entidades, comecei a trazer para cá também, fui para pro Paraná tem e o tal. papo e a bike. A bike tá junto. Aí assim, ó, daí eu comecei em 2015, 16, 17, acho que até em 2018, eu fazia só a palestra. E aí eu fiquei pensando, cara, tá faltando alguma coisa. Vou levar a bike. Minha companheira. Assim, ó, não, aí assim, algumas eu já entrava pedalando e tal. Mas eu não fazia as manobras que eu faço hoje. Em 2019 que eu comecei, eu pensei, cara, eu já sei fazer. Aí, ó, eu sei fazer um monte de coisa com a bike, então eu vou fazer a palestra, depois da palestra eu vou fazer uma apresentação. Cara, e aí começou a dar outro rumo para as palestras. Entendi. 2019 começou a explodir, tanto que eu fechei 2019 com 100 palestras. Eu projetei em 2020 fazer mais 100, mas daí como veio a pandemia, ficamos 100, né? Eu queria fazer 100, fiquei 100. Certo. E eu só consegui voltar ao projeto em agosto de 2021. E já são quantas até agora? Segunda-feira passada eu fiz a 214. E a minha meta, eu vou fechar esse ano com 300 e eu quero chegar em 2025 com 500 palestras. Eu quero terminar 2025 com 500 palestras. Aí, ó. Por que 500 palestras? Porque 2025 eu vou completar 30 anos de carreira, comecei em 95, e 10 anos do projeto. E aí eu pensei, cara, eu vou fechar essas duas datas, né? Não estou dizendo que eu vou encerrar a carreira, eu acho que não. Mas eu quero completar esse número, 30 anos de carreira, 10 anos do projeto, 500 palestras. Estou trabalhando para isso, né? Estou na estrada direto e tal. Tem lugar que você volta sempre? Todo ano o professor, já teve, diretor do colégio te chama? A escola que eu fui ontem, que eu fui segunda-feira, eu cheguei lá, a diretora, tu já esteve aqui em 2019 e tal, daí eu disse, tá, mas mudou as crianças? Não, mudou todo mundo, não, os meses e tal. Tipo, o bairro da Juventude, que é uma entidade bem conceituada lá em Criciúma, eu já fiz 6 palestras lá, eu fiz 2015, 2018 e 2021, se eu não estou enganado. E, claro, sempre tem um outro que já assistiu, mas teve lugares que eu fiz as palestras que eu cheguei lá, tu foi na minha escola, na outra escola lá e tal. Só que todas as palestras são diferentes, né, cara? Porque tu fala uma coisinha aqui, uma coisinha ali, claro, o contexto é o mesmo, mas às vezes a forma que tu fala. E ultimamente eu estou conseguindo chegar naquela palestra que eu tanto estou trabalhando para fazer. A ideal, que tu acha ideal. Porque assim, ó, eu chego na palestra, cara, quando eu faço sem PowerPoint, eu fico meio perdido, porque tu tem que puxar na memória, daí tu começa a falar uma coisa, tu já vai para outro assunto e tal e tal. E eu fiz mês passado lá em Criciúma 4 palestras numa escola e eu estava com machucado e não pude fazer as manobras. E aí a gente aproveitou que ia ter tempo e a gente acabou fazendo 2 de manhã e 2 à tarde. E eu consegui fazer todas essas 4 na mesma linha. Eu consegui fazer pela primeira vez uma palestra com começo, meio e fim. Porque antes eu misturava tudo, ficava legal, só que ficava um pouco confuso. E agora não, agora eu estou começando lá na minha infância, no começo da carreira, entrada no BMX, a minha conquista, sul-americana. Daí quando termina a história, eu começo a dar os exemplos. Aí eu começo a falar as frases, aí eu começo a falar da importância do estudo, do respeito, do andar no caminho correto, de não ir para droga e tal, sobre acreditar, sobre não desistir. Aí eu uso outras frases e tal. E aí eu levo 3 troféus, que esses 3 troféus são os exemplos que eu gosto de passar,
que é o meu título brasileiro, o vice-pan-americano e o sul-americano, porque daí eu falo uma frase que é: coisas boas vêm para quem acredita, coisas melhores para quem é paciente, e o sucesso só vem para quem não desiste. E aí eu mostro, querem ver como é verdade? Coisas boas vêm para quem acredita. Eu acreditava que podia ser o melhor atleta do Brasil, tá aqui, conquistei. Aí eu entrei no BMX, foi muito difícil, tive que ser paciente. Veio coisas melhores. 6 anos depois eu fui vice-campeão pan-americano. E aí eu não desisti, veio sucesso. 10 anos depois eu fui o melhor atleta da América. Assim, uns trocadilhos que a gente usa para, né, tentar puxar eles para a palestra também, porque assim, tem algumas faixas etárias que tu faz que se tu não prender atenção, cara, eles ficam dispersos e tal, e as últimas eu estou conseguindo já, as últimas não, da 100 para cá eu estou conseguindo chamar eles para a palestra e fazer eles interagir e tal, e o ponto alto é a hora que a gente termina tudo isso, galera, agora vamos para a manobra, vamos botar os professores deitados no chão e vamos pular por cima. Eita, Criançada, vai a loucura. Já estão indicando os professores, bota esse, bota o de matemática. Lá no Paraná, a última agora, foi engraçado, porque quando eu falei isso, cara, os alunos começavam a empurrar as professoras no meio da quadra. Aí teve uma lá que não queria por nada deitar no chão, daí eu fiz um monte de salto. Eu peguei a minha Aero 24, botei virada de ponta cabeça e pulei por cima da bicicleta para mostrar para ela que realmente eu conseguia pular. Então eu falei, olha, não tem perigo nenhum, olha a altura que é a bicicleta, eu consegui pular. Tu acha que eu não vou conseguir? Aí ela foi lá, deitou e pulou. Aí era quando eu acertei o salto, a criançada tudo correu pro meio da quadra, abraçou ela e coisa. Cara, muito legal, cara. Vamos fazer o seguinte, Tocha, a gente vai para um rápido intervalo e volta com o Marco Aurélio Tocha, o piloto, biker, ciclista, contador de história, por que não também, no próximo história, bloco. Né? E tem história para contar. É rapidinho, não sai daí que a gente já volta para a segunda parte desse bate-papo. Uou! Estamos de volta com o segundo e definitivo bloco do Conexão ND aqui na Record News Santa Catarina. Hoje, recebendo nos estúdios do Grupo ND o ciclista, piloto, biker, palestrante Marco Aurélio Tocha, super campeão dos principais nomes do esporte no país. Tocha, pergunta certeira do segundo bloco. O esporte te transformou como? Mancha, é uma pergunta top, cara, porque assim, ó, o esporte, ele foi a grande oportunidade que eu tive de mudar de vida, né, sair daquele mundinho que eu vivia, que era aquela bolinha lá no sul de Santa Catarina, não tinha muita perspectiva, e com o esporte abriu a minha mente, eu vi que a minha vida não é só aqui, eu posso, né, deslanchar, e aí eu queria conquistar o Brasil, eu conquistei, digamos, quase o mundo, né, porque eu viajei para 8 países, né, então mudou sim radicalmente a minha vida, me fez ser aquele cara cada vez mais forte, mais batalhador, mais sonhador, né, quando eu comecei a minha carreira, que eu ia atrás de apoios para conseguir final de semana estar competindo, uma porta se fechava, eu ia atrás de outras duas, então eu sempre tive essa força de vontade, essa superação, nunca deixei me abalar. Às vezes o pessoal pergunta nas palestras, cara, tu nunca pensou em desistir? Eu falo assim, ó, eu tive dias ruins, só que eu sempre olho para trás e penso, olha onde é que eu estava e onde é que eu cheguei. Então isso que me motiva a continuar caminhando. Então eu digo que mudou sim, mudou a minha vida, me transformou radicalmente, né? Então, me deu outra visão, outra perspectiva, né? Que eu era um cara que eu não tinha perspectiva, na verdade, né? Eu achava que, eu sou um coitadinho ali de uma cidadezinha pequena e não vou ser ninguém, né? E hoje eu falo isso nas palestras, a gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar que... Tem um tópico da palestra que eu falo que é do acreditar, e aí eu digo para a criançada, vocês têm que acreditar, não só acreditar no sonho de vocês, mas vocês têm que acreditar que vocês são capazes de realizar esse sonho, assim como eu fiz. Porque quando eu tinha o sonho de ser o melhor atleta do Brasil, se eu fosse olhar para a minha volta, todo mundo, não adianta, não vai conseguir, tu não vai chegar, tu não vai ser ninguém. Não ia, só que daí eu falei assim, não, peraí, eu posso, eu consigo. E eu fui lá e fiz. Isso que, acho que Pegando essa linha do faça você mesmo, do vou lá e faço, galera da bike
tem muito calo na mão, mas não é do punho, é da enxada, é da pá, porque a galera também ajudava a construir as pistas. Tu lembra aquela matéria que tu fez? Cara, aquela matéria lá ajudou a gente imensamente. Que legal, cara. Porque depois daquela tua matéria, cara, a nossa pista deu um boom, a gente conseguiu colocar quase 30 crianças lá, fizemos alguns campeões estaduais, sul-brasileiro, brasileiro. Uma pena que o poder público lá não deu continuidade naquele trabalho e acabou se perdendo. Hoje a pista virou um prédio? Não, porque o terreno está lá, só que não tem mais a pista, porque com a pandemia, né, ficava só eu e mais um amigo meu lá na enxada. E a galera meio que largou de mão, e aí quando voltou os projetos das palestras, eu não consegui estar mais presente lá e acabou se perdendo, até porque jogaram um monte de coisa lá e a gente não conseguiu dar continuidade na pista. Né? A gente tem essa pista aí que é lá em São José, no terreno do amigo nosso, que ficou um lugar fantástico. Ele começou com 2 rampinhas e a galera ajudando, fazendo mais e mais e mais. Hoje tem mais de 15 rampas lá. É um local que a gente treina bastante. Não é o específico para o BMX, né? Mas a gente consegue treinar muito salto, muita técnica e treina até tombos lá, né? Cara, uma bike boa, Tocha, aquela baita. Os acessórios que são necessários, a manutenção da magrela, as viagens que um atleta profissional, um atleta que está se destacando precisa fazer, inscrições nas competições, alimentação, outras atividades envolvidas com o esporte. Você diria que é uma modalidade cara? Assim, Mancho, em termos de equipamento, o BMX ele não é caro comparado com o ciclismo, com o mountain bike, com o triatlo, que as bicicletas são caríssimas, os equipamentos são caríssimos. A bicicleta em si do BMX ela é barata, comparada com as mesmas bikes do mountain bike. Barata, 30 mil reais, você compra uma boa? Não. 30 mil tem BMX 30 mil, mas é carbono e tal, é o top dos top. Mas hoje tu consegue comprar uma bicicleta boa de BMX para conseguir competir por 3, 4 mil reais, digamos assim. Ou até menos, mais simples e mais consegue. Usada e tal. Não, nova, uns 2 mil reais tu acha uma bicicleta nova para tu começar no esporte e depois ir melhorando. Né? Já no mountain bike tu não consegue isso. Entendi, então, já é outro a despesa valor. maior, como tu falou ali, é deslocamento, é as viagens, tipo, eu fui recentemente para uma prova, Campeonato Brasileiro em Marechal Cândido Rondon, lá no Paraná, foram quase 2 mil reais total, assim, entre deslocamento, ou inscrição, alimentação, hospedagem e tal. Claro que boa parte disso eu tive apoio lá, porque eu represento a cidade de Marechal Rondon no Paraná. Né, a gente tem uma parceria lá desde 2017, então... Então, tu disputa o Paranaense. Eu disputo o Paranaense e algumas etapas do Brasileiro por exemplo. Até tanto que, recentemente, eu recebi uma menção honrosa na Câmara de Vereadores lá de Marechal Rondon, pelos trabalhos, né, que eu faço pela cidade, lá os títulos que eu conquistei representando a cidade e o trabalho de palestras também, né, que já foram mais de 30 palestras lá na cidade. Então... mas o custo maior seria esse, né? O custo para tu se manter nas competições. Agora, o custo de equipamento, de treinamento, isso aí ele não é tão caro, né? É um esporte que poderia ser acessível para a criançada, se a gente tivesse aqui na Grande Florianópolis uma pista. A gente tem alguns locais, né, no Campeche, ali em Biguaçu, são locais privados, né? Pistas particulares, particulares. De alguém. Tem que ir lá, tu paga um dinheiro, um valor lá e pode usar. Mas pública a gente não tem nenhuma ainda. E tem algumas conversas com o prefeito de Florianópolis, de outros municípios, aí a gente já vem tentando né? Tu que me conhece há um bom tempo, sabe quantos anos a gente vem lutando para tentar ter uma pista aqui E assim, eu acredito que se tivéssemos uma pista, com esse trabalho que eu faço nas escolas, a gente conseguiria trazer muita criança para o esporte, para uma escolinha de BMX e tal. É uma coisa que é um sonho que eu tenho ainda que eu acho que um dia vai ser realizado. Tocha, o BMX, também conhecido como BMX, o bicicross, o freestyle, aquelas bikes menores, esportivas, ganharam muito destaque, pelo menos aqui no Brasil, eu lembro, nos anos 80, ali para 90, com cinema, né? No ET, teve o Goonies, o ET extraterrestre, todo mundo quis ter uma bike depois. E se tivesse um alienígena, melhor ainda, mas só a bike também já servia, né? Deram uma impulsionada? Assim, Mancha, eu não sou dessa época, nessa época eu sou velho, mas não sou do esporte dessa época. Mas o BMX era muito forte, cara. Na década de 80, 90 ali, era muito... Só para ter uma ideia, quando eu me mudei para Florianópolis, eu pensei, vou conhecer a tão falada pista do Shopping Itaguaçu. Eu andei lá, andei lá. Quando eu cheguei aqui, eu fui lá, não existia mais. A galera que é daquela época, que anda com nós hoje, que anda com a gente ainda hoje em dia, eles falam que só aqui na Grande Florianópolis tinham mais de 300 pilotos. Hoje a gente não tem isso no estado inteiro. Eu lembro de uma pista que o apelido dela era o Buraco.
também ali para São José. Sim, acho que era onde é o Correio hoje lá. Isso, era o buraco. Isso, tinha. Também, Cara, eu queria ter conhecido esse lugar. A galera conta cada coisa, tinha um rochão, cada descida tinha uma cor e tal. Tinha a pista das Tel, tinha muita pista aqui nas antigas, cara. E hoje, assim, se a gente tivesse pelo menos uma pista, que a gente tem um pessoal nosso aí trabalhando para tentar fazer isso, a gente vai conseguir colocar muita criança, não só crianças, mas a gente tem a galera dos dinossauros, né? Que é a galera da antiga, que hoje querem colocar os filhos no esporte, e eles também. Alguns dinossauros ainda vão com a gente nas corridas. Cara, lembro do Paulo, me esqueci o sobrenome. Paulo Maluco? Paulo Maluco. Cara, agora até tu me arrepia, porque eu vou te falar pra ti que o Paulo Maluco vai viajar comigo pro Brasileiro agora. E Tá vendendo o quê? A bike dele tem 4 rodas? Ele tem com 55. Eu vou levar ele pro Brasileiro. E tem vou te falar. trazer o Paulo Maluco aqui para uma entrevista. Se tu me falasse, eu trazia ele, cara. Eu almocei na casa dele hoje. Lembro dele. Almocei na casa dele hoje, cara. Eu acho que ele tinha cabelo comprido. Sim, trabalhou no Beto Carreiro. Isso. Que legal. Cara, a gente viaja direto junto, cara. E vou te falar, da galera do BMX, claro, eu tenho vários amigos, mas o amigo que eu mais considero é ele. Que legal, que coincidência, né? Lembrei dele lá na pista, a gente menorzão, né? Mais jovem, ficava olhando ele andar. Paulo Pirueta, que os caras chamavam ele também. Seguinte, lembra ali do Galinha, do Jax. Galinha, cara, que legal. Galinha. Eu ia falar o seguinte, eu lembro desse boom dos anos 80, né? E depois uma nova onda quando começou a ficar acessível pela internet, às vezes pela TV a cabo na época, né? Os X Games, as grandes competições aí internacionais. Já era um outro depois BMX, né? Daí era o BMX de manobra, né? Que é o Mas espetáculo. Deu um outro gás, foi uma nova onda do esporte. Com o X Games deu uma guinada assim no esporte. Aí depois teve a entrada do BMX de competição nas Olimpíadas, né? Que a gente até achou que ia ser um boom assim no esporte, mas infelizmente, sabe como é que é a confederação, né? As confederações acabam abraçando. Eles abraçaram as verbas olímpicas e os... Ainda está no quadro de modalidades. Tem, ainda não. Tá vendo umas cenas tuas aí saltando, tu é o 75 ou não? Eu sou o 90. Agora é 90. Se foi uma prova no Rio Grande do Sul, vamos ver o que vai aparecer depois ali. Aqui é na pistinha de São José. Se não fosse bike, se não fosse piloto, Tocha, uma outra profissão te chama a atenção? Tinhas um plano B? Cara, não, eu acho que assim, como eu te falei, na minha infância, o meu sonho era ser goleiro. Daí depois eu descobri a bike e entrei de cabeça ali na bicicleta, cara, e hoje eu não... A mãe sempre fala, porque tu me vê sempre nessa batalha, nessa correria e tal, e fala, porque tu não, sei lá, arruma um serviço assim, mãe, não dá, mãe, eu tô 30 anos nessa... Esse é o meu trabalho. O meu negócio, se tu me botar um terno e gravata e me botar dentro do escritório, eu fico louco. Não dá, acho que a minha vida e hoje, mais ainda agora, esse trabalho das palestras que está sendo a minha paixão também, de estar aí fazendo essa loucurada aí, viajando para cima e para baixo aí, de passar para a criançada essa minha história e fazer os tochinhas, né? A gente comentou no início da matéria, Tocha, da entrevista, Tocha, que a gente lembrou aquela matéria lá antiga que a gente fez. Nem foi uma das primeiras, essa da pista, que a tua pequena estava lá, ela tinha 3 aninhos. Eu acho que essa da pequena foi depois ainda. Foi depois? Foi depois ou foi antes? Não, foi antes. Foi em 2013. Você sempre teve uma boa relação com a imprensa. A imprensa, quando o assunto era bike, lembrava do Tocha. Cara, assim, eu sempre fui um cara... Porque, manja, como eu vou te falar, assim, eu me considero um cara que eu tenho um carisma, assim, digamos, né? Eu sempre fui um cara humilde. Não é esquentado, tô brincando. Não, assim, porque assim, eu não sou aquele cara tá brincando contigo. Eu nunca fui aquele cara assim, aquele nariz empinado, sempre fui um cara humilde, conversando, amigo de todo mundo. Então, acho que isso me abriu muitas portas. Que bom. Né? Então, eu sempre tive uma relação boa, desde o início da minha carreira lá em 95, 96, que até agora bateu um pouco de tristeza, porque eu vou fazer um agradecimento aqui a um grande cara que faleceu recentemente, e tu deve conhecer, que é o pai do Janditer Decortes, o Jango. E assim, cara, eu considero que esse cara foi um dos principais caras que projetou o Tocha. Porque no início da minha carreira lá em Criciúma, eu corria todo final de semana, na época que tu tinha que fazer os releases na mão e levar nas edições de jornal, não tinha e-mail, nada. E eu ia de jornal em jornal e o Jango toda semana me colocava no jornal. Em 96 eu apareci toda semana no Jornal da Manhã em Criciúma e em 97 todo mundo me conhecia na cidade. Uma fotinho, Semana passada, quando eu estava em Criciúma, que eu fiquei sabendo da morte dele, cara, assim, eu tenho uma entrevista com ele que eu fiz recentemente, tá no meu canal do YouTube e tudo, né? Mas Jango, obrigado por tudo. Tocha, a gente está terminando.
a nossa entrevista, nosso papo, resenha boa demais. Hoje, quem são os grandes atletas desse esporte? São os norte-americanos, europeus, asiáticos? Temos muitos brasileiros na Holanda ponta? é muito forte, França é fortíssima. A Europa está com tudo, A né? Argentina tem uns atletas Aqui, fortes América também. do Sul. Mas na Europa quem domina é principalmente a França. A França é... Nossa, eles são... A seleção francesa é demais, cara. Os caras são muito, muito, muito fortes. França, É uma Holanda... pedalada, uma revoada. Tem os americanos também que são fortes, mas ultimamente os franceses estão se destacando. E os holandeses também. E onde é que uma estão as briga. melhores pistas de Santa Catarina? Santa Catarina, uma das melhores pistas fica em Brusque, a segunda em Balneário Camboriú, até vai ter um campeonato sul brasileiro agora dia 17 e 18 de junho em Balneário Camboriú, tem pistas em Jaraguá, pista em Itajaí, mas as duas melhores são Brusque e Balneário Camboriú. Legal. Tocha, legal demais te receber aqui, né, cara? Sempre Cara, um papo bom. eu Temos que que agradeço. solicitar com Dona Carol, que é a produtora, a editora-chefe do programa, mais um bloco, né? Pra gente ter 3 blocos pra papear. Temos história aí para fazer uma entrevista por semana, eu acho. Mais a palestra? Dá pra dar uma palestra. É o palestrante Tocha. História não falta, cara, para contar. Tem muita coisa. Mancha, só te agradecer. Obrigadão por tudo aí. Tenho um carinho muito grande por ti, porque tu é um dos caras também responsáveis aí pelo Tocha ser famoso, Rapidinho, digamos. salvei de uma blitz. Sim. O dia que a minha moto estava com o documento atrasado, caí numa blitz e naquele dia tu botou uma matéria meia página colorida. Eu não lembro agora com a matéria, a hora que o policial me parou, eu disse, cara, eu sou um atleta aqui, ó, saí no jornal hoje. No jornal ND. Ele olhou o jornal, é amigo do Mancha, gente boa, pode ir embora. Eita, coisa boa. Jornal ND, uma matéria contigo, legal demais. Ó, a gente fica por aqui, quinta-feira que vem a gente volta com Conexão ND aqui na Record News Santa Catarina, com mais uma resenha boa aqui, falando sempre de esporte. Até lá!